Bom dia, vamos dar sequência no nosso capítulo, falando hoje sobre as guerras púnicas, página 40. Todo mundo com a apostila aberta. Por volta de 264 a.C., ocorreram os primeiros confrontos entre cartagineses e romanos. Os conflitos se deram em sucessivas guerras chamadas pelos historiadores de púnicas, em referência ao termo punus, nome dado pelos romanos aos cartagineses. Nos primeiros conflitos, os romanos venceram os cartagineses, garantindo o domínio sobre as ilhas da Sicília, de Sardenha e de Córcega. Não demorou muito para que Cartago reagisse. Para isso, a cidade contou com a habilidade de dois grandes comandantes, Amilcar Barca e seu filho Aníbal. Inicialmente, Amilcar idealizou a conquista da Espanha, que era muito rica. Com a posse garantida, ele e Aníbal puderam fortalecer seu corpo militar, pois dispunham de reservas para pagar seus soldados e equipar o exército. Então, já que eles conseguiram conquistar a Espanha, que era muito rica, e com esse dinheiro eles puderam equipar o exército, e fazer uma reserva boa para poder, então, eles terem reservas o suficiente, homens equipados o suficiente para dar em sequência a uma série de novas conquistas, A presença dessa poderosa força militar e a concorrência no comércio mediterrâneo representava uma ameaça aos interesses de Roma. Diante dessa situação, o Senado romano convocou forças militares para outra guerra contra os cartagineses. Aníbal iniciou uma ousada campanha militar para cercar os romanos na cidade deles. Para isso, organizou um exército formado por soldados e elefantes. Olha só que interessante. Esse exército marchou para Roma, atravessando a caldeia dos Alpes, onde enfrentou precipícios e neves. Muitos soldados morreram no percurso, mas os que sobreviveram conseguiram se aproximar de Roma. Enquanto os cartagineses se preparavam para atacar Roma, os romanos, que se destacavam como grandes estrategistas, deslocavam forças para invadir Cartago. Os compatriotas de Aníbal o convocaram para voltar à sua cidade e defendê-la. No retorno, os cartagineses tiveram de passar por Zama, onde foram vencidos pelos romanos em 202 a.C. 50 anos depois, Cartago voltou a prosperar, representando novamente uma ameaça ao poderio de Roma. Em 149 a.C., os romanos empreenderam outra guerra contra Cartago. Dessa vez, após 3 anos de cerco, eles arrasaram a cidade, destruíram prédios e casas, apropriaram-se de suas riquezas, distribuíram as terras entre os ricos proprietários romanos e transformaram em escravizados cerca de 40 mil sobreviventes cartagineses. Olha só. Aqui mostra uma foto do exército de Aníbal, que era composto por esses elefantes que nós acabamos de falar. Olha quantas flechas, que ficavam aí amarradas a esses elefantes para transportes e tudo mais. Com essa vitória, Roma tornou-se uma potência comercial e marítima e dominou o mar Mediterrâneo, chamado pelos romanos de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. Observe aqui no mapa a extensão das conquistas romanas por volta do século 100 a.C. Império Romano por volta do ano 100 a.C.
Aí aqui a gente tem, né, a extensão do Império Romano em laranja, para vocês poderem ter uma noção de como que eles conseguiram se estender nessa conquista deles, né? Nessa parte em laranja aí. Aí o que a gente vai falar agora sobre essa crise da República? Façam as atividades, tá? Crise da República, ó. As conquistas da plebe beneficiaram somente os clientes e os plebeus enriquecidos com o comércio. A maioria das pessoas ainda passavam por dificuldade e lutavam pela distribuição de terras. Alguns representantes da plebe, da terra, né, lutavam por justiça e melhores condições de vida para os romanos pobres, como os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos dois aqui, ó. Tibério Graco apresentou ao Senado um projeto de lei que determinava a criação de lotes particulares no ager públicos, tá? Que significa terras públicas controladas pelos patrícios e pelos plebeus ricos. Entretanto, sua proposta não agradou aos romanos ricos, porque, de acordo com ela, nenhuma família poderia possuir mais de 50 hectares de terras conquistadas. As áreas que excedessem esse limite deveriam ser distribuídas aos pobres. O Senado impediu que a lei fosse aprovada. Em seguida, Tibério Graco foi assassinado. Anos mais tarde, Caio Graco propôs a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas. Para isso, tentou enfraquecer o Senado, o que gerou muitos conflitos. Ele também foi assassinado pelos patrícios, que objetivavam manter seus privilégios e seu poder. Aí, olha só, na página seguinte, nós temos atividades de novo, tá joia? Vamos fazer aí as atividades, ok?